Receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. Seja bem-vindo a mais uma live, a mais uma transmissão. E estamos aqui hoje para começar a ler o Evangelho, o Santo Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos aí já avançando na leitura da Palavra de Deus. Já lemos todo o livro de Mateus por completo. E agora nós iremos aí reservar 30, 40 minutos do nosso tempo para lermos aqui os 5 ou 6 primeiros capítulos do livro de Marcos. Mas por que estamos fazendo esse propósito? Porque às vezes nós tiramos tempo para tantas outras coisas, trabalhamos, tiramos o nosso tempo para a família, para o trabalho, para resolver as coisas de casa, e a Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, ela fica dispersa, ela passa despercebida, e só vamos meditar ou só vamos ler a Bíblia quando nós estamos na igreja. E eu quero te convidar, pegue aí a sua Bíblia. A partir de agora você não vai fazer nenhum pedido de oração, você não vai se distrair fazendo os seus pedidos aqui no bate-papo, não. Você vai pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar na oração. A palavra do Senhor nos diz que nós erramos porque nós não meditamos, não lemos, não conhecemos as Santas Escrituras. E às vezes nós tiramos tempo para tantas coisas e deixamos a palavra de Deus por último. Ou às vezes nem lemos a palavra do Senhor. Então você vai tirar esse tempo agora, antes de você se arrumar para dormir, antes de você descansar. Tire aí 30 minutinhos do seu tempo para juntos lermos a palavra de Deus. Estamos aí com esse projeto de leitura da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Já lemos o livro de Mateus, os 28 capítulos que lá tem, e agora vamos ler o livro do Santo Evangelho segundo escreveu Marcos. Então vamos lá, já pegou a sua Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia, vamos juntos meditar. Convide a família, convide os amigos, deixe o seu like, aqui embaixo, o seu joinha, compartilhe aí com 20 pessoas no seu WhatsApp, manda no grupo da família, manda aí no grupo da igreja, para que a gente consiga reunir o máximo de pessoas agora, para juntos meditarmos na Bíblia. É algo tão interessante que às vezes quando a gente manda uma oração, ou quando a gente manda o link da oração aqui no YouTube, várias pessoas já respondem pedindo oração, várias pessoas já querem vir para orar. Mas quando a gente fala que é para ler a palavra de Deus, poucas pessoas compartilham, poucas pessoas divulgam. E a oração, como o jejum e a leitura da Bíblia, é um conjunto. Às vezes nós esperamos uma revelação de Deus através de alguém, ou uma profecia, e esquecemos que todas as respostas que nós procuramos está aqui dentro da palavra de Deus, está aqui dentro da Bíblia Sagrada. É por isso que o cristão, ele tem que ler, ele tem que meditar, ele tem que desfrutar, comer a palavra de Deus, alimentar dessa palavra, porque essa palavra ela é vida para nossas vidas. Já pegou a sua Bíblia? Então vamos lá, chame os seus filhos, chame a sua família. Vamos juntos agora ler o Santo Evangelho segundo Marcos, começando pelo capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará
com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Versículo 14 do primeiro capítulo de Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-los? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e servia-os. E chegando, tendo tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhes disseram todos: Te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Agora vamos ler capítulo 1, versículo 40 do livro de Marcos. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade,
mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Agora, continuando, nós já iremos ler o capítulo 2 do livro de Marcos, a partir do verso 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes as palavras. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal. Versículo 13 do capítulo 2 de Marcos, continuando aí então a leitura da palavra do Senhor. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam os pecadores com Jesus à mesa, e muitos publicanos com os seus discípulos, porque eram muitos e tinham-o seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de habitar, como sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele também estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
Agora iremos ler o capítulo 3, a partir do versículo 1, que já entra aí nas parábolas de Jesus, também aqui no livro de Marcos. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se o curariam no sábado para que o acusassem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles ao redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo um conselho com os herodianos contra ele, e procuraram ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e de Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho sempre junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto a algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostaram-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para o que não manifestassem. Vamos ler agora, continuando aí a leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que se estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. E foram para casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios o expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com os que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Versículo 31 do capítulo 3 de Marcos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para todos que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a minha vontade e a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora iremos ler o capítulo 4 do livro de Marcos.
E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E assentou-se a ele grande multidão, de sorte que entrou e assentou num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe por muitas parábolas, e lhes dizia sua doutrina. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo entre os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro a 60, e outro a 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola, e disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas a estes que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvidos, vem logo a Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que semeiam a semente sobre os pedregais, que, ou produzindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz a si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e as recebem, e dão frutos, um a 30, outro a 60, outro a 100, e outro a 100 por um. Vamos ler agora o versículo 21 do capítulo 4 de Marcos. E disse-lhes: vem, porventura, a candeia, para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei aos que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Porque ao que tem, lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantando de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e se faz maior que todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos.
Versículo 35 do capítulo 4 de Marcos. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, chegando à multidão, e lhes deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se o grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler agora o capítulo 5 do livro de Marcos, a partir do versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo-lhe ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamou com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para que aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo nos permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar, dizendo que lhe saíssem do seu território. E entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Agora vamos ler aí o versículo 21, do capítulo 5 do livro de Marcos. E passando Jesus outra vez em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e eles estavam junto ao mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguiu uma grande multidão que o apartava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta,
porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade que lhe havia acontecido. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfatas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-se. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse o que tinha acontecido. E disse que dessem à menina o que comer. Acabamos de ler aqui então os primeiros cinco capítulos de Marcos. E eu quero convidar a vocês que continuem conosco acompanhando essa trajetória, esse estudo da Palavra de Deus, tá? Quando nós estivermos aqui lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, não é momento de fazer pedido de oração ou ficar mandando o seu nome, não. Nós vamos tirar um tempo, não é que vocês estão errados, não, eu entendo, mas nós vamos tirar um tempo para ler a Palavra de Deus. Nós vamos tirar um tempo para meditar, para buscar a Deus através da Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe você. Nós voltaremos aí no próximo vídeo do capítulo 6 até o capítulo 10 para lermos aí o livro de Marcos. É um livro com poucos capítulos, né? São apenas 16 capítulos, se não me engano. Isso mesmo, 16 capítulos. E nós vamos então continuar aí lendo o livro de Marcos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que através dessa palavra o seu lar seja abençoado, através dessa palavra que haja solução na sua casa e na sua vida. Que Deus abençoe você, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.